Olá, meu nome é Vinícius Guerri Rivas e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso submetido à Universidade de Brasília para obtenção do título de Engenheiro de Energia. Para contemplar todos os objetivos do trabalho, essa apresentação foi dividida em 3 partes. Introdução, contextualizando o setor elétrico brasileiro através de um histórico, introduzindo o atual modelo regulatório. Desenvolvimento, caracterizando com base nas normas vigentes a metodologia, os cálculos e o estudo de caso realizado. E conclusão, apresentando o produto final do trabalho, além de sugerir as propostas para trabalhos futuros. O setor elétrico pode ser dividido em outros 3 subgrupos. Geração, aqui ilustrado pelas usinas que compõem a matriz brasileira, as hidrotérmicas. Transmissão, permitindo que a energia gerada seja conduzida aos consumidores finais, que são aqui representados no setor da distribuição, foco desse trabalho. Nos primórdios do setor elétrico brasileiro, não existiam órgãos responsáveis pela institucionalização, o que se mostrava um grande obstáculo, tendo em vista que a maior demanda em um contexto de Estado Novo e populismo era a urbanização e a industrialização do Brasil. Dessa forma, não havia um órgão regulador que garantisse os interesses do Estado no setor, o órgão responsável por planejamentos a longo prazo, considerando o crescimento da demanda industrial, e um órgão com capacidade de operar as cargas geradas para os consumidores que já existiam. A institucionalização, como conhecemos hoje, teve seu início em 1960, com a criação do Ministério de Minas e Energia. E com o passar do tempo, considerando os contextos políticos no Brasil, vários órgãos com as mesmas finalidades foram surgindo, se extinguindo e até se consolidando. Em um contexto de 2003, durante o início do governo Lula, foi proposta uma nova reforma no modelo do setor elétrico brasileiro. Esse modelo não sofreu mudanças significativas em sua estrutura organizacional até hoje. Ele visa corrigir falhas observadas em modelos anteriores, entendendo que o setor elétrico brasileiro deve atender a interesses do capital privado, como ser atrativo para investidores, acionistas e players. E, ao mesmo tempo, ele deve obedecer aos interesses do Estado, através de um órgão regulador e fiscalizador. A importância da ANEEL nesse sentido é principalmente para garantir os interesses do Estado, sob uma ótica regulatória, em que o consumidor deve ter o serviço de energia elétrica de forma ininterrupta, isso é, contínua e de qualidade. Para tal, a autarquia filiada ao Ministério de Minas e Energia conta com resoluções normativas, estabelecendo as condições gerais para o fornecimento de energia elétrica das distribuidoras para os consumidores. Para se mensurar os indicadores de desempenho da distribuidora, estes são primeiro orientados e exigidos pelo agente regulador, representado pela ANEEL. Posteriormente, eles são elaborados e encaminhados pelas distribuidoras. Esses dados são públicos e disponibilizados no site da ANEEL. Isso permite que um público externo, como prefeituras, investidores e players do setor, acompanhe o desempenho das distribuidoras, tornando o setor mais atrativo para investimentos. O fluxo dos processos de fiscalização tem seu início em um monitoramento contínuo dos indicadores de desempenho da distribuidora. Caso se verifique um desempenho aquém do esperado, a distribuidora pode ser selecionada para uma análise do agente fiscalizador. É então elaborado um relatório, destacando os principais pontos observados pela agência e que precisam de correções por parte da distribuidora. A distribuidora, por sua vez, elabora como resposta um plano de resultados, apresentando prazos e soluções cabíveis a todos os pontos observados. Caso esse plano de resultados não seja satisfatório, ou caso ocorram violações durante o processo, a distribuidora pode receber penalidades, multas, embargos, revogação de autorização, intervenção estatal ou entrar em processo de caducidade. Os principais indicadores de desempenho utilizados nesse trabalho foram os indicadores de qualidade, destacando então a principal resolução normativa utilizada nesse trabalho, o módulo 8 do PRODIST. Conforme o módulo 8 é dividido, verificam-se as tipologias dos indicadores: qualidade do produto, com indicadores referentes à qualidade de energia elétrica fornecida, qualidade do tratamento de reclamações e, por fim, a qualidade do serviço, principal foco desse trabalho, verificando se o principal serviço, fornecimento de energia elétrica das distribuidoras, está condizente com os padrões regulatórios. Este tópico define como devem ser agrupadas as unidades consumidoras da distribuidora, em conjuntos, que são partes geográficas dentro de sua área de concessão. Define também os indicadores de tempo de atendimento e os indicadores para a continuidade do serviço. Logo, o objetivo deste trabalho é identificar através de uma análise nos indicadores de continuidade os conjuntos onde o serviço da distribuidora avaliada está aquém do padrão fixado contratualmente pelo agente regulador.
A metodologia é abrangente, podendo ser utilizada em qualquer distribuidora do Brasil. Ela tem seu início em uma seleção de distribuidora, que pode ser motivada por um monitoramento, potencial investimento, estudo de políticas públicas e estudos relacionados ao tema. As análises devem ser condizentes com os procedimentos de distribuição e devem abranger tanto os indicadores da distribuidora quanto os indicadores dos conjuntos, verificando onde houveram transgressões dos limites contratuais. Com base nessas transgressões, se torna possível selecionar os conjuntos que devem ser priorizados pela distribuidora. Os indicadores de qualidade do serviço podem ser classificados de acordo com o grupo que representam. Podem representar interrupções de uma única unidade consumidora, podem representar interrupções equivalentes a um conjunto de unidades consumidoras e, por fim, podem representar as interrupções equivalentes a toda a área de concessão da distribuidora, ou seja, todos os conjuntos. Assim, a análise é feita com base nos indicadores dos conjuntos, os indicadores coletivos. Tendo em vista que os indicadores coletivos, DEC e FEC, são consolidados para análise desse tipo há mais de 40 anos e que os conjuntos representam entidades geográficas da área de concessão da distribuidora, o que permite análise em sistema de informação geográfica, os indicadores coletivos foram escolhidos para as principais análises desse trabalho. Os indicadores referentes ao tempo de atendimento às ocorrências da distribuidora são 3, contabilizados em minutos. Tempo médio de preparo, sendo este contabilizado a partir do momento em que a distribuidora registrou a ocorrência e aguarda alguma equipe assumi-la. Tempo médio de deslocamento, contabilizado a partir do momento em que a ocorrência foi assumida e a equipe se desloca ao local de serviço. E tempo médio de execução, que é o tempo de execução do serviço, até a equipe ter resolvido o problema. Ressaltando que considera-se qualquer ocorrência como emergencial, e não só as que incluem interrupção de energia elétrica. Já os indicadores de continuidade do serviço são os principais indicadores desse tema, uma vez que estes apresentam limites contratuais que, sob a ótica regulatória, não podem ser transgredidos. Para se medir a gravidade das transgressões, os indicadores IFEC e DEC são sugeridos. Eles são calculados considerando as parcelas apuradas e os limites. As parcelas podem representar a frequência equivalente de interrupção ou a sua duração. A motivação para se utilizar a SEB como estudo de caso se deu pelo fato de que a distribuidora transgrediu seus indicadores globais de FEC em 9% e de DEC em 6%, o que evidencia que os conjuntos da distribuidora, seus indicadores coletivos, estão além dos limites contratuais. As análises nos indicadores coletivos dos conjuntos da distribuidora foram feitas visando detalhar a transgressão nos indicadores globais. Neste mapa, elaborado em SIG, é possível verificar os conjuntos que compõem a área de concessão da distribuidora, evidenciando em vermelho os que transgrediram os indicadores DEC. Aqui, de forma análoga, os conjuntos que transgrediram o FEC. Por fim, foi possível se verificar os conjuntos que devem ser priorizados pela distribuidora, visando a redução de seus indicadores globais. Esses conjuntos, aqui em vermelho, foram eleitos pois transgrediram pelo menos uma vez o DEC ou o FEC. Os resultados obtidos para os indicadores de continuidade apresentam que 11 conjuntos transgrediram tanto o DEC quanto o FEC, 2 conjuntos transgrediram apenas o DEC e 2 conjuntos transgrediram apenas o FEC. Foram 15 os conjuntos prioritários, somando 63% do total da distribuidora, sendo que esses conjuntos representam 58% das unidades consumidoras da distribuidora, sendo essas unidades consumidoras que foram lesadas com o serviço aquém do esperado pelo regulatório. A participação dos conjuntos prioritários nos indicadores globais corresponde a cerca de 75% do DEC global e 81% do FEC global da distribuidora, o que só deixa mais evidente que, se forem reduzidos, os indicadores globais também serão. Já na segunda etapa da análise dos conjuntos, foram verificados os tempos médios de atendimento às ocorrências da distribuidora, verificando em SIG onde a distribuidora demorava mais tempo para atender suas ocorrências. Posteriormente, já se conhecendo os conjuntos prioritários, seus indicadores de TMAI foram detalhados, analisados comparativamente com o número de interrupções de energia elétrica. Por fim, tem-se um relatório de análise completo sobre os indicadores de qualidade do serviço prestado pela distribuidora, evidenciando os conjuntos prioritários, suas características geográficas e principais inconformidades regulatórias observadas. A tabela apresenta todos os conjuntos para todos
todos os indicadores para todos os conjuntos prioritários. Os indicadores foram normalizados, considerando o valor máximo comunitário e os outros parcelas deste. Dessa forma, foi possível graduar e ordenar os conjuntos prioritários de acordo com suas principais características a serem corrigidas, sendo elas quantidade de unidades consumidoras que foram lesadas, parcela contribuinte no DEC global da distribuidora, parcela contribuinte no FEC global da distribuidora, gravidade da transgressão observada para DEC e FEC, sendo os maiores valores aqueles que mais transgrediram, maior tempo demandado para as parcelas do TEMAI, sendo elas o tempo de preparo, deslocamento e execução, e o maior número de ocorrências relacionadas à interrupção de energia elétrica. A sugestão para trabalhos futuros é elaborar um plano de resultados para a correção das falhas observadas, sob uma perspectiva da distribuidora. Este plano de resultados pode ser elaborado atribuindo fatores internos e externos, gerenciáveis ou não, às características dos conjuntos, podendo-se atribuir fatores econômicos, ambientais e estruturais para as interrupções e o tempo de atendimento observados, sugerindo, então, soluções para as transgressões. A bibliografia completa do trabalho está disponível na descrição desse vídeo de apresentação. Aqui, nesse slide, estão destacadas as referências bibliográficas utilizadas na apresentação. Agradeço a atenção.